O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso canal da AgroEffective no YouTube, o Agropauta Web TV, trazendo nesta temporada especial, a nossa temporada dos 10 anos, muita informação, muito bate-papo com muita gente legal para você. Então, para não perder nada, tem aquele botãozinho de inscreva-se, vai lá, faz a tua inscrição, ativa as notificações para não perder nenhum lance no nosso canal e também dá o joinha, que ajuda bastante a espalhar o vídeo pelo YouTube para mais pessoas. Lembra também, @agroeff, nosso Instagram, você acompanha cortes desta entrevista, de outras entrevistas e muitos outros conteúdos, além do que também no Spotify, essa entrevista em áudio também está lá, outras entrevistas, nossos boletins e nosso programa de rádio. Nosso assunto hoje é carne, e para isso nós vamos trazer aqui um sommelier de carnes, está conosco o André Madruga. André, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Olá, Nestor, como vais? É um prazer estar aqui contigo e falando desse assunto que para mim é incansável e eu posso ficar um dia inteiro conversando até que chega o horário que dá tanta fome que a gente tem que parar, né? Porque é um assunto, além de gostoso, é saboroso. Pois é, né? A gente aqui nesse horário tem... A pessoa pode ver o horário que quiser, os vídeos, né? Mas a gente estreando 19 horas, chegando um pouco perto aí do jantar, o pessoal já vai ficando com aquela água na boca aí do que a gente vai falar, né? Bom, André, primeiramente, sommelier de carnes, né? Uma coisa que todo mundo ouve, sommelier de vinho, sommelier de outros produtos alimentícios, mas o de carnes está aí para comprovar, né, esse trabalho, e é uma profissão que tem, inclusive, formação como tu tens, né? Sommelier de carnes é uma profissão relativamente nova. A faculdade que eu cursei, que é a Universidade de Buenos Aires, lá na Argentina, ela fazem 3 anos. Eu sou da terceira turma de formandos aí na UBA, né? A escola está dentro da faculdade de veterinária, dentro da UBA. E o assunto foi estudado por muito tempo, porque quando a gente fala em Argentina, a primeira coisa que te vem na cabeça é tango, e a segunda coisa que te vem na cabeça é carne, ou seja, a marca país mais forte é o tango e a carne. E o pessoal lá, como tem essa sintonia com a produção de carne, eles foram buscar essas informações que estavam escondidas dentro dos institutos de pesquisa, que é o INTA, que correlativo aqui ao Brasil seria a nossa Embrapa. Então, o INTA tinha pesquisa, tinha estudo, tinha cultura sobre o assunto. A Universidade de Buenos Aires, com uma decisão política, achou por bem difundir esse assunto sensorial, não é? O que quer dizer análise sensorial? É o que o ser humano tem capacidade de entender quando ele é apresentado para algum alimento, para alguma bebida, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem essa capacidade de assimilar essa cultura sensorial usando nossos sentidos e aí aproveitar o máximo possível do que a gente está degustando, ou comendo, ou bebendo, né?
Bom, e a faculdade de veterinária achou por bem esparramar essa cultura e criou a Escola de Sommelier de Carnes, que está dentro da faculdade de veterinária. Bom, e isso é importante nessa formação para que se possa também demonstrar a esse consumidor as melhores carnes, os melhores caminhos, né, dentro desse consumo, até o melhor preparo, dentro de todos os sentidos, né? Pois é, porque, na realidade, né, Nestor, a gente começa a utilizar os nossos sentidos de uma maneira mais orgânica, vamos dizer assim, né? Não é só aquele simples ato de encher a barriga, sentar, comer e se satisfazer até, vamos dizer, de uma maneira mais industrial, assim, mais mecânica, né? É começar a degustar as carnes, aprender a entender. Então, quando esse assunto vem à tona, quando a gente começa a falar sobre esse assunto carne, não é? Porque carne não é tudo igual, né? Apesar dela estar toda ali no supermercado, não é tudo igual. E nós temos que começar a utilizar os nossos sentidos, o tato, a visão, o olfato, o paladar, que nós vamos descobrir os flavores das carnes, e aí nós vamos ter um prazer maior quando consumir essas carnes, e não aquela coisa mecânica. E, além do mais, ainda tem outro ganho que para mim é um ganho real, efetivo, que qualquer pessoa se dá conta, quando tu começas a debater assuntos de carne e entender sobre a carne, tu começa a utilizar o que eu chamo de garimpo no supermercado, porque como a carne ainda, de uma certa maneira, a cadeia da carne está muito atrasada, nós temos essa condição de ir ali no supermercado e descobrir verdadeiros tesouros que estão ali escondidos nas prateleiras no meio de tantas outras carnes, inclusive até em promoção, né? Então, se tu tens o conhecimento sobre a carne, tu tem um bom negócio na mão, porque tu pode ir no supermercado e comprar muito barato um pedaço de carne ou vários cortes de altíssima qualidade que, de uma certa forma, não estão sendo bem valorizados ou ainda não foram distinguidos ali no supermercado, né? Então, esse conhecimento, além do mais, permite isso. Pois bem, né? E isso a gente vê, né? O consumidor ele fazer a escolha da carne, às vezes ele escolhe muitas vezes pelo preço, outras vezes porque gosta de determinado tipo de corte, mas ele tendo esse conhecimento indicado muitas vezes por vocês, ele pode buscar nesses outros sentidos, uma carne mais saborosa que vai tanto para si quanto para o seu público. Não tem dúvida, hein, Nestor? Não tem dúvida. Olha só, o vinho fez esse caminho há 40 anos atrás. O meu avô era um grande tomador de vinho e ele era uma pessoa que tinha condições para pagar um vinho bom. Mas o vinho que ele tomava era um vinho de garrafão, um vinho de 5 litros, que vinha envolto numa palha, e lá estava escrito vinho tinto, fino, de mesa, uma coisa assim. E de 40 anos para cá, essas mesmas bodegas que embalavam vinho dessa forma começaram a separar por uvas, por safras, por melhores safras, e começaram a tomar prêmios, começaram a receber degustadores, a fazer aquelas compensações de 2 ou 3 uvas, essas qualidades que são mescladas, que seriam para nós os cruzamentos dos gados. Então, eles começaram esse caminho há 40 anos atrás. E a carne recém está iniciando esse mesmo caminho que fez a indústria do vinho. Nós estamos 40 anos atrás da carne. Nós estamos com uma carne commodity no prateleira do supermercado e a recém nós estamos entendendo essas novas diferenças, por que uma carne de terneiro é diferente de uma carne de uma vaca, de uma carne que foi maturada a vácuo, a seco, de uma raça X ou raça Y, todas essas diferenças que existem também na indústria do vinho e que hoje estão todas elas juntas no mesmo pacote de carne, no mesmo garrafão de vinho coberto com a palha de 40 anos atrás, né? Isso, e agora falando até nessa comparação com o vinho, André, a questão, por exemplo, que a gente coloca do turismo, né? O vinho explora muito bem isso, o azeite de oliva também. Até falaste na última live com o Desenvolve Pecuária, no Prosa de Pecuária, sobre também os estudos que fazes de diversos países, inclusive um case interessante da Espanha, onde as pessoas viajam só para comer aquela carne,
Isso também é um ponto que pode ser explorado aqui pelos nossos gaúchos, até pelo tudo que a carne gaúcha vem oferecer. Não tem a menor dúvida, né, Nestor? Vamos dizer, se o Rio Grande do Sul tem a melhor carne do Brasil, se isso é uma afirmação verdadeira, como é que não existe a rota da carne, né? Nós temos a rota do vinho, nós temos o Vale do Vinhedo, temos estas rotas já novas, mais novas que a carne, do azeite de oliva, né? E a carne ainda está com aquela história ainda da melhor carne, acho que é comida nos melhores restaurantes de São Paulo, né? Então, nós, gaúchos, em algum momento ali da cadeia da carne, nós estamos perdendo um espaço importante, porque a cadeia da carne é justamente isso, né? Tu tens um animal fabuloso, um produto espetacular lá no campo, e muitas vezes a cadeia da carne é uma cadeia de desconstrução, né? Tu tens um animal vivo e tu vai desconstruí-lo até chegar naqueles pedaços até o consumidor final. E nesse caminho, eu sempre comento que nós vamos piorando a qualidade da carne, né? Então, às vezes, o frigorífico não respeita o tempo necessário, porque é caro manter essa carne ali dentro do frigorífico, para relaxar a carne. O açougueiro, da mesma forma, faz os cortes da melhor maneira de aproveitar o açougue ali, o açougueiro. O cozinheiro, às vezes, ele tem muita sabedoria sobre como realizar o prato, mas não tem sabedoria sobre as qualidades da carne, não sabe exigir da cadeia, o consumidor da mesma forma, e isso vai fazendo com que em cada etapa da cadeia da carne, esse animal vá perdendo qualidade, ou às vezes até nem perde qualidade. A qualidade da carne é muitas vezes contrária à produtividade. Então, o produtor pensa quilos por hectare, e, na realidade, vamos dizer, o sabor ele é impactado na carne através do tempo. Quanto mais tempo ele tiver no pasto, por exemplo, mais sabor ele vai ter. Então, a produtividade é meio encontra qualidades, né? Então, não é só o interesse econômico, como também, vamos dizer, a falta de exigência do consumidor, que é o que nós comentávamos lá no Prosa de Pecuária. Toda essa conversa que eu falei agora é o que os espanhóis sabem fazer muito bem. Então, eles preservam todas essas qualidades, apesar de ser muito mais cara que 1 quilo de carne normal que tu encontra no frigorífico, porque ela precisa de um tempo. É exatamente igual ao vinho, precisa de 1 ano, 2 anos ali para te chegar aquele esplendor daquele vinho, e a carne precisa de um tempo X também, não digo 1 ano, mas precisa de um tempo X, que é caro manter uma carne parada ali, né? E para te teres esse esplendor. E tu tendo esse esplendor, as pessoas vão buscar, né? Quando tu queres consumir uma coisa que te fica na memória, quando tu come aquele pedaço de carne e aquilo não te sai da memória por 6 meses, 1 ano, e tu diz assim, eu gostaria de voltar lá para comer aquela carne, bom, aí é que tu atingiste este esplendor que tem os espanhóis, que a gente comentava lá no Prosa de Pecuária. As pessoas viajam 600 quilômetros para ir numa cidadezinha de poucos habitantes, para conseguir provar uma carne excepcional, bem cuidada, bem manejada por mestres, verdadeiros artesãos da carne bovina, né? Pois bem, isso é um exemplo a ser seguido aí que a gente te coloca, né, André? E também um trabalho que os sommeliers fazem, né, é a questão de desmistificar alguns pontos em relação ao consumo, né? Principalmente na carne, que a gente sabe que existem muitos mitos, né, em relação a ela, e um dos trabalhos que vocês fazem é justamente esse, de mostrar para o consumidor os benefícios, né? Perfeito, né, Nestor? Vamos dizer assim, a gente tem duas áreas ali de atuação, né, quem fala sobre carne. Uma é promovendo os benefícios e as qualidades que, de uma certa maneira, todo mundo já está entendendo que esse negócio de carne vermelha faz mal, é uma conversa fiada, né? Que, na realidade, que é o contrário. Quando tu come carne vermelha, tu te sente melhor, tu come menos volume, tu come um alimento denso em qualidades, tu não engorda, ao contrário, tu começa a viver melhor quando tu aumenta o teu consumo de carne vermelha e diminui dessas coisas industrializadas e de outras porcarias mais. Bom, e esse é um lado de atuação. E o meu lado mais forte é isso, é promover as diferenças das carnes bovinas
que carne não é tudo igual. E, por outro lado, é desmistificar coisas que a população vai tomando como verdade e absolutamente ao revés, não é? Um dos assuntos que eu vejo que desperta o interesse das pessoas é o problema da carne a vácuo, que, voltando à primeira pergunta tua ali, que, vamos dizer, um dos problemas que enfrenta a cadeia da carne, que é a qualidade do frio durante todo o processo da carne, né? Desde o início lá do frigorífico até o consumidor final. E isso impacta muito na carne a vácuo, e ela sofre um desatrativo, vamos dizer assim, se essa palavra existe, pelo consumidor, porque dentro das nossas qualidades como carnívoros, nós temos a visão, e a visão é a primeira coisa que tu enxerga ali. Tu tens que estar atraído por aquele alimento, né? Nós somos carnívoros, nós identificamos como uma carne de excelência um vermelho forte, brilhoso, vermelho morango, não é? E não identificamos como qualidade de carne, às vezes, um saco que a carne está mais escura, está com aquele líquido quase marrom, não é? Então, essa reação sensorial primitiva da nossa visão complica um pouco ali a venda da carne a vácuo. E nós também temos que desmistificar e usar, não é, a nossa evolução como ser humanos para entender que quando a gente abre aquele saco de carne, a carne em 10 minutos volta ao seu normal, volta ao seu estado inicial do dia que ela foi sacrificada, o animal foi sacrificado, e volta a ter aquele atrativo inicial, que é a visão. Então, esse conhecimento tem que suplantar o nosso instinto mais primitivo, que é olhar aquele negócio ali e achar que não pode ser bom, né? André, quero desde já te agradecer aqui pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de trazer essas importantes informações aí para o consumidor em especial, sempre te desejando sucesso aí nessa tarefa de trazer para a gente as boas informações sobre a carne. Obrigado, Nestor. É sempre um prazer estar aqui contigo, porque tu tens acompanhado toda essa evolução, ter preocupado com a evolução do agro, e por causa de pessoas, de jornalistas como tu, é que o Brasil tem esse poder e consegue levar alguma parte da informação necessária do agro para o consumidor, né? Então, nós temos que valorizar essas atitudes, como tu está tendo, que são de vitais importância para o sucesso do país, né? Se as pessoas que estão sentadas aí na tua cadeira não tiverem essa mesma, vamos dizer, nobreza, esse ato nobre, porque é muito menos interessante uma matéria sobre agro que a maior parte da população é urbana, não é, do que um reality show, do que uma porqueira dessa. Mas no subconsciente a gente sabe que se não for através de canais como este, como o AgroF, nunca a informação chega no consumidor, e o consumidor aos poucos está percebendo que essas informações são muito mais relevantes, muito mais interessantes para o seu dia a dia, do que, às vezes, umas informações que não têm nenhum tipo de valor, né? Bom, André, agradeço as tuas palavras e muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente conversou com o sommelier de carnes, André Madruga, trouxe as informações relevantes e importantes para nós aqui no Agropauta Entrevista. Aquele checklist, YouTube, Spotify, Instagram e outras redes, acompanha todo o nosso conteúdo por todos esses lugares. O Agropauta Entrevista de hoje vai ficando por aqui. A gente volta uma próxima oportunidade, mais um tema interessante para vocês. Até mais!